Hoje vou apresentar a você dois grupos de adoradores descritos em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, o qual conta que algumas pessoas eram autoconfiantes e se auto-intitulavam justas e que por isso desprezavam os outros. E é claro que a maioria desse grupo era constituída por fariseus. Jesus conta que dois homens subiam ao templo para orar. O fariseu ficava em pé e orava assim: Deus, eu te agradeço por eu não ser como os outros homens que roubam, que são corruptos e adúlteros. Eu te agradeço também por eu não ser como esse cobrador de imposto, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, quando entrou no templo, ficou à distância. Ele sequer se atreveu a olhar para o céu, mas bateu no peito e confessou a Deus, dizendo assim: Ó Deus, seja benevolente para comigo, porque eu sou um pecador. E Jesus, ao finalizar essa parábola, disse: Eu asseguro a todos que o homem publicano está justificado diante de Deus, mas o outro não. Pois todo aquele que se vangloria é desprezado, mas o que se humilha é exaltado. Podemos ver aqui que há um grupo de pessoas que a soberba é tão grande que não os deixa ver um palmo diante do nariz. Tudo isso porque lhes falta humildade no coração para assumir as suas falhas e reconhecer os seus erros. Confiam tanto em si mesmo que acabam menosprezando os outros. Aqueles fariseus eram cumpridores da lei e das tradições. Tinham até fama de piedosos, mas o problema é que eles gostavam muito de ostentar e exibir em público a sua religiosidade. A Bíblia nos mostra no Novo Testamento que Jesus por várias vezes confrontou e repreendeu os representantes daquele grupo por conta da religiosidade hipócrita deles. Aqui vemos também um segundo grupo de pessoas que naquela época trabalhavam para os romanos e cuja função deles era cobrar impostos e taxas. E por conta disso os publicanos eram menosprezados e considerados traidores e corruptos pelos judeus e principalmente pelos fariseus. Mas, contudo, há um grande detalhe que não pode passar despercebido: a diferença do publicano para o fariseu. Os publicanos, quando iam à sinagoga orar, diferente dos fariseus, não andavam se exibindo e se autoglorificando. Muito pelo contrário, os publicanos não gostavam de ser vistos pelos outros, porque tinham vergonha dos seus pecados. Eles apenas desejavam em seu coração o perdão de Deus. E ao invés de se autoelogiarem, sabe o que eles faziam? Reconheciam as suas falhas e clamavam a Deus por misericórdia. Pediam a Deus que se compadecesse deles e apagasse as suas transgressões. E ao fim da parábola, o publicano foi perdoado e voltou para a sua casa em paz. Já o fariseu, que a si mesmo se exaltava, voltou para casa como um pecador. Sabe, podemos tirar dessa parábola 4 lições para a nossa vida. A primeira lição é compreender que Deus perdoa todos os nossos erros, mas não perdoa as nossas justificativas. E em 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao 10, diz que se a gente falar que não tem pecado nenhum, a gente engana nós mesmos, nos tornando mentirosos. Mas se a gente falar a verdade e confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A segunda lição nos ensina que não devemos impressionar a Deus e nem nos julgar diferente e acima de todos. Em Filipenses capítulo 2, no verso 3, Paulo nos diz para não sermos egoístas e nem tentar impressionar ninguém. Ele nos diz também que devemos sempre ser humildes e considerar as outras pessoas mais importantes que a gente. Meus queridos amigos, quero dizer a você hoje que Deus detesta e abomina o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, as mãos que matam gente inocente, a mente perversa, os pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e as pessoas que causam discórdias entre amigos. A terceira lição, ela nos ensina que a glória pertence unicamente a Deus. E em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 9, Paulo nos diz que somos salvos pela graça mediante a fé, e que isso não vem de nós porque é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie.
Portanto, uma pessoa não deve se prover a uma perfeita obra da redenção, porque a simples humildade de espírito é que nos leva de verdade à verdadeira exaltação. A quarta lição nos ensina a não roubar a glória de Deus e a não ser desonesto. Em Romanos capítulo 2, no verso 21 ao 23, Paulo nos mostra que antes de ensinarmos aos outros, devemos primeiro ensinar a nós mesmos. E o que ele quis dizer com isso é que não devemos distorcer a real glória de Deus, que é a presença da bondade, do amor e compaixão. Meus queridos amigos, agora mais do que nunca temos que avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus e diante de Deus, pois ainda existe nesse mundo afora muitos fariseus e publicanos que estão espalhados por aí, principalmente dentro da casa de Deus. Fariseus que se autoconsideram modelos de virtude e menosprezam seu próximo. E tem também os publicanos que não defendem as suas boas obras, mas que reconhecem as suas falhas e recorrem à misericórdia de Deus. Que essa parábola do fariseu e o publicano nos faça ver que o orgulho é a carniça que o abutre devora, que destrói os ossos e corrói as qualidades do espírito. Já a humildade, ela nos leva à dignidade em Deus, nos trazendo a felicidade que afasta para bem longe o orgulho e a vaidade. Por esse motivo, é melhor que sejamos um publicano miserável do que ser um fariseu presunçoso e prepotente. Finalizo agora com 3 frases escritas por Sócrates, Pitágoras e Platão. Já dizia Sócrates que a sabedoria reside em reconhecer a limitação do próprio conhecimento e estar sempre aberto ao aprendizado e à reflexão, definindo ele a humildade na frase: só sei que nada sei. E Pitágoras completa dizendo: continuaremos sendo pessoas cruéis e destinadas à violência enquanto não formos capazes de controlar o nosso sentimento de superioridade para com o nosso próximo. E Platão conclui dizendo assim: tente mover o mundo, mas o primeiro passo é mover a si mesmo. Que Deus nos abençoe.